Olá, vamos dar início à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária, a famosa AFO, né? A famosa AFO aí dos concursos públicos, focada para o TCE de São Paulo. Vamos lá dar início ao estudo de AFO. A gente vai começar com a Bíblia do Direito Financeiro, a gente depois vai ter um tópico exclusivo para ela, mas a gente tem que falar sobre porque ela está dentro da disciplina de AFO, que é a famosa Lei 4.320 de 64. Essa lei, como eu já mencionei para vocês, ela é a Bíblia do direito financeiro atualmente. O preâmbulo dessa lei, ela diz que ela é uma lei que trata de normas gerais sobre direito financeiro, que vai tratar da elaboração e do controle dos orçamentos públicos e balanços de todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, ela é uma lei federal que tem amplitude nacional. O que é importante a gente saber em relação a 4.320 de 64? Ela é anterior, ela antecede a Constituição Federal de 88, porque ela é do ano de 1964. Então, ela precedeu a edição da atual Constituição da República. E a Constituição Federal, em 88, ela trouxe um dispositivo, o artigo 163, que diz o seguinte, né, na seção no capítulo 3, capítulo 2 das Finanças Públicas, na seção 1, que trata de normas gerais. Está lá no artigo 163. Olha o que diz. Lei complementar, e essa informação é muito importante, lei complementar disporá sobre finanças públicas. Sendo que a 4.320, à época, em 64, ela foi editada como lei ordinária. E ela é uma lei que trata de finanças públicas, ela é uma lei que trata sobre direito financeiro, sobre orçamento, né, sobre elaboração de orçamentos e balanços de todos os entes da federação. E aí, Karen, se a Constituição Federal, né, que é a legislação maior no nosso país, diz que lei que trate sobre finanças públicas tem que ser disposta por lei complementar, e a 4.320 foi elaborada à época formalmente como lei ordinária, ela continua no ordenamento jurídico, ela permaneceu, ela foi revogada, o que aconteceu com ela? Bom, pessoal, a 4.320 ela permanece, ela foi recepcionada pelo atual ordenamento jurídico. Então, como eu falei para vocês, né, a 4.320, em 64, ela foi editada como lei ordinária. Mas a 4.320, o que aconteceu? Ela, quanto à forma que ela foi elaborada, ela é uma lei formalmente ordinária, porque ela foi elaborada em 64 como lei ordinária. Mas em relação à matéria, que ela trata de finanças públicas, a gente considera ela uma lei complementar. Então, ela é uma lei de natureza híbrida. O que é isso? Ela formalmente é uma lei ordinária e materialmente ela é uma lei complementar. Então, ela é uma lei ordinária com status de lei complementar. Perfeito? Bom, então, pessoal, muito cuidado, porque a Lei 4.320, ela é uma lei complementar? Não. Cuidado. Ela é uma lei ordinária com status de lei complementar, como a gente comentou anteriormente. Formalmente, lei ordinária, materialmente, lei complementar. Bom, pessoal, o que ocorre? Vamos lá pensar. Nós, pessoas físicas, quando a gente recebe o nosso salário, a gente se planeja, ou pelo menos deveríamos nos planejar, para gastar esse salário em um determinado período de tempo, que em regra é um mês, em diversas áreas. Faculdade, plano de saúde, aluguel, alimentação, cursinho preparatório, né? Transporte, lazer, aquisição de imobilizado, investimentos, enfim, diversas áreas que a gente se planeja. É claro que, em virtude da escassez dos recursos e das nossas necessidades humanas, digam-se de passagem, ilimitadas, a gente precisa priorizar determinadas áreas em que a gente vai despender os nossos recursos. E após estabelecer um planejamento, definirmos quais são as prioridades de gastos, a gente vai executar as nossas despesas para financiar as nossas demandas individuais.
E da mesma forma é o Estado. O Estado ele vai se planejar, ver quais são as prioridades para atender as demandas da coletividade. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de orçamento público no Brasil. O orçamento público no Brasil, ele é uma peça autorizativa. E aí entra um contrassenso, né? As pessoas geram muita dúvida porque lei orçamentária anual é uma lei. Quando a gente pensa numa lei, dá uma ideia de imposição, né? A lei impõe alguma coisa. E a lei orçamentária anual, ela não impõe, ela autoriza. Porque o que ocorre? A administração pública, ela está pautada no princípio da legalidade. Né? Vocês estão estudando direito administrativo, estão estudando lá o artigo 37, aquele famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública. A gente tem o princípio da legalidade também lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade para nós, cidadãos. Que a gente pode fazer tudo desde que não haja uma lei proibindo. Né? Se antigamente podia, por exemplo, fumar em locais fechados, é porque não havia uma lei que proibisse. Atualmente existe uma lei que proíbe, então não é mais possível fumar cigarro em local fechado. Bom, já o princípio da legalidade para a administração pública, ele tem um outro foco. A administração pública, ela só pode fazer o que a lei autoriza. É diferente da legalidade do artigo 5º para nós, cidadãos. A administração pública está pautada no princípio da legalidade, ela só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei permite. E qual é a lei que vai autorizar executar despesas? Comprar, pagar servidor? É a lei orçamentária anual. Então ela é uma peça, ela é uma lei, diferentemente, ela não é impositiva, ela é uma peça autorizativa. E ela é uma lei que vai estimar, prever receitas e fixar despesas. Então, de acordo com a estimativa, com a previsão de arrecadação, vai haver um princípio que a gente vai falar mais para frente, que é o princípio do equilíbrio. De acordo com essa estimativa de arrecadar, o gestor vai fixar o montante a se gastar. Perfeito? Havendo um equilíbrio orçamentário. Então, o orçamento ele é um documento legal, porque ele está contido em uma lei e instituído por uma lei ordinária, que autoriza o poder público a arrecadar os recursos financeiros, ou seja, as receitas públicas, para poder financiar as despesas públicas, as demandas da sociedade. Vamos para a questão de número 1. O orçamento. E aí, o que a gente pode falar em relação ao orçamento que a gente acabou de ver? Que ele é uma lei que vai tratar da fixação da despesa e da previsão da receita. Em qual gabarito a gente encontra isso? Na letra D. Pessoal, só um comentário. Em algumas questões eu vou comentar item a item. Mas como o nosso objetivo é fazer um quantitativo maior possível de questões, nem todas as questões eu vou comentar todas as opções, né? De acordo com o que a gente viu, a gente chega no gabarito. Qualquer dúvida, vocês pausem e façam a análise. Perfeito? Vamos seguir então. Questão de número 2. Pode-se conceituar o orçamento como ferramenta legal de planejamento em que são apresentadas as receitas e despesas que serão realizadas pelo ente, em um determinado período, objetivando a execução de programas de governo, manutenção e investimentos, bem como as transferências legais e voluntárias, os pagamentos de dívidas e outros encargos decorrentes da atividade estatal. As receitas e despesas descritas nesse conceito, elas se referem a que tipo de receitas e despesas? Receitas previstas e despesas fixadas, que a gente encontra na letra A. Gabarito da questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Dentre as alternativas formuladas sobre o orçamento público, aquela incorreta. O que a gente pode dizer que está incorreto aqui, pessoal? Vamos lá. Gabarito, letra. Vamos analisar o gabarito da incorreta. Trata-se de um instrumento de governo aprovado por lei, fixando as receitas e as despesas negativo. As receitas elas não são fixadas, as receitas elas são estimadas. Quem é fixada é a despesa, porque eu não fixo a receita. A receita ela pode ser para cima ou para baixo, eu posso arrecadar mais ou menos,
né? Pode ter excesso ou insuficiência de arrecadação. Já as despesas, pelo princípio da legalidade, eu nunca vou poder gastar mais do que foi fixado em lei. Pelo princípio da legalidade, que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Perfeito? Bom, com isso a gente vai entrar agora em outro tema, um tema extenso, mas de suma importância, que tem várias questões da VUNESP e de diversas bancas. É um tema certo na sua prova, pelo menos um ou mais princípios cairão. E aqui nos princípios a gente tem um embasamento da matéria, um conhecimento com os princípios que é muito importante para compreender todos os outros temas que vêm pela frente. Então vamos lá, dar início aos princípios orçamentários. Os princípios, eles vão ser regras que vão nortear a elaboração da lei orçamentária anual, da LOA, tendo em vista o quê? A necessidade de tornar essa lei orçamentária fiel aos objetivos dos outros instrumentos orçamentários, das metas e prioridades que vão ser estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no PPA e na LDO. E aí, eles vão constituir, né, o núcleo central do estudo orçamentário. Os princípios, eles são premissas, são linhas norteadoras da ação que devem ser observadas na concepção da proposta orçamentária. A principal finalidade dos princípios é disciplinar e orientar a ação dos governantes. A Lei 4.320, né, que a gente falou e comentou que é a Bíblia do Direito Financeiro, no seu artigo 2º, ela estatui, né, essa lei, como comentamos, ela estatui normas gerais de direito financeiro, é uma lei federal, e no seu artigo 2º, ela determina a obediência aos 3 primeiros princípios que nós vamos conhecer, os 3 primeiros princípios orçamentários, que a gente vai chamar de UAU, princípio da unidade, princípio da anualidade, princípio da universalidade. Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês? Não existe uma lista taxativa, exaustiva de princípios orçamentários, porque o princípio, né, o conceito, o próprio conceito de orçamento público, ele está em constante evolução. Então, a gente vai abordar os principais e os mais aludidos princípios orçamentários pela doutrina e pelo ordenamento jurídico, que são pertinentes à nossa área de orçamento. Bom, vamos dar uma treinada, então, em relação a esse primeiro tópico que comentamos. Questão de número 4. Em relação a conceitos básicos e princípios gerais de orçamento, julgue. Para ser considerada um princípio orçamentário, a norma precisa obrigatoriamente estar incluída na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional. Isso está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Porque existem princípios doutrinários que não estão na legislação, mas que a doutrina, né, a jurisprudência, o entendimento, e são criados princípios doutrinários. Por isso, a questão está incorreta. Perfeito? Bom, então vamos lá trabalhar, conhecer esses princípios do artigo 2º da Lei 4.320. Vamos fazer uma leitura aqui desse artigo 2º, que está lá no título 1 da Lei de Orçamento, capítulo 1, Disposições Gerais, da 4.320. A Lei do Orçamento conterá discriminação, o orçamento discrimina receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, anualidade e universalidade. Tranquilo? Unidade, anualidade e universalidade. Olhem como isso já caiu em concurso. E na nossa banca, na VUNESP, olha o que ela questionou. Determina a Lei 4.320 que a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de princípios estabelecidos no artigo 2º, unidade, anualidade e universalidade, que a gente encontra na letra B de bola. Beleza? Vamos voltar aqui. Questão de número 6. Segundo a Lei 4.320, artigo 2º,
A lei do orçamento obedece aos seguintes princípios. Olha só, de novo, questão da VUNESP, pessoal, outra prova. Mesma abordagem. 4.320, artigo 2º, obedece a quais princípios? UAU, unidade, universalidade e anualidade. Gabarito a gente encontra na letra C. Perfeito? Questão de número 7. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo obedecidos aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Gabarito letra D, questão da VUNESP também. Então, olha aí, ó, já 3 questões iguais, idênticas, em concursos diferentes de anos diferentes. Questão de número 8. A lei de orçamento contém um discriminativo da receita e da despesa, de maneira a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. A Lei Federal 4.320, artigo 2º, determinou obediência a quais princípios? Uau, gabarito. Letra E, não tem erro mais em relação a essas questões. Unidade, universalidade e de anualidade. Questão de número 9. De acordo com a Lei 4.320, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo. Então, já decorou, né, pessoal? Já vimos aí diversas questões com o artigo 2º da 4.320, gabarito, letra C. Questão de número 10. O princípio orçamentário da unidade não está previsto na Lei 4.320. Não está, não? Depois de todas essas questões que nós vimos, claro que está. Está lá previsto no artigo 2º dessa lei. Perfeito? Por isso a questão está errada. Perfeito. Então, já sabemos que já conhecemos 3 princípios orçamentários. UAU, unidade, anualidade e universalidade. São princípios previstos no artigo 2º da Lei 4.320 de 64. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar um a um. Vamos conhecer melhor esses princípios. Começando pelo UAU, princípio da unidade. O que significa esse princípio da unidade? Que cada ente da federação, ele possui, unidade, um único orçamento por ano. Ano a gente já vai falar que vai ser por ano pela anualidade. Mas cada ente da federação, tem um único orçamento. Então, cada município tem a sua LOA, cada estado tem a sua LOA, a União tem a sua LOA, cada ente da federação tem uma lei orçamentária anual única, unidade. Tranquilo? Então, todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária por ano. Esse princípio, então, ele estabelece que o orçamento ele deve ser uno, ou seja, cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento de maneira uniforme. Não pode haver mais de um orçamento em cada unidade governamental em um ano. Bom, e aí a gente vai trabalhar lá, quando a gente detalhar a lei orçamentária anual, quando a gente trabalhar os instrumentos orçamentários, mas a gente já vai meio que começar a absorver esses conceitos, que a lei orçamentária anual, ela é formada, é composta por 3 documentos, que a gente chama de 3 orçamentos. Aí você vai falar, como assim, Karen? É um orçamento ou são 3 orçamentos? É uma lei orçamentária anual. E essa uma lei orçamentária anual, ela é formada por 3 documentos que a compõem. É como se fosse assim, a ciência contábil, a contabilidade, ela é una, é uma ciência única. Mas para ela melhor ser compreendida, ela é ramificada na contabilidade empresarial, na contabilidade pública, na contabilidade de custos, na contabilidade tributária. É como se fosse a ciência jurídica, ela é una, a ciência é uma. Mas para ela melhor ser compreendida, ela é ramificada no direito constitucional, no direito administrativo, no direito penal e por aí vai. O orçamento, a lei orçamentária anual, ela é una, o princípio da unidade, mas para ele melhor ser compreendido, ele é ramificado, ele possui 3 documentos, ele não tem unidade documental, ele tem 3 documentos, orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Ok? Isso está previsto no parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição Federal, que estabelece uma tripartição do orçamento, como acabamos de ver, fiscal, Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Tudo bem?
E isso não descumpre o princípio da unidade. Muito pelo contrário, o princípio da unidade passa também a ser chamado de princípio da totalidade, porque a totalidade desses documentos que compõem uma única lei orçamentária anual é o outro nome que recebe o princípio da unidade, unidade ou totalidade. Então, cumpre o princípio da unidade, porque permanece sendo uma única lei orçamentária anual. Tranquilo? Perfeito. Vamos lá treinar e ver como isso cai em prova. A determinação, questão de número 11. Cada entidade de governo deve possuir um orçamento. Está contido em qual princípio? Pessoal, o princípio da unidade. Ainda que você não tivesse estudado, você poderia já deduzir. O princípio não é difícil, o próprio nome já diz. Então, a gente acha isso na letra A. Qual outro nome que ele poderia receber? Princípio da totalidade, pela totalidade dos documentos que o compõem. O gabarito da questão 11, letra A. Questão de número 12. O princípio da unidade orçamentária dispensa unidade documental. Certo ou errado? Perfeito. Ele não tem uma unidade de documento, são 3 documentos. A questão quis te confundir, né? Ele é o princípio da unidade, mas ele dispensa a unidade de documentos. É uma única lei com 3 documentos, 3 orçamentos que acompanham. Fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das empresas estatais. Por isso, a questão está certinha, ok? Questão 13. A respeito dos princípios orçamentários estabelecidos pela Constituição Federal e legislação correlata, julgue os itens, no caso o item. O princípio da unidade é flagrantemente desobedecido, haja vista a existência de múltiplos orçamentos elaborados de forma independente como orçamento monetário. Existe isso já existiu no passado, hoje não mais. É um único orçamento, lei orçamentária anual, princípio da unidade cumprido atualmente, né? E no nosso ordenamento jurídico no Brasil. Por isso a questão está incorreta. Bom, vamos lá, questão de número 14. O princípio da unidade é o que preconiza a existência de um único documento orçamentário, consolidando as receitas e despesas dos municípios no orçamento dos estados e dos estados no orçamento da União. Peraí, o orçamento do estado está no orçamento da União, do município está no estado? Não. Cada ente da federação tem a sua independência, a sua autonomia e tem a sua lei orçamentária anual. Perfeito? Por isso a questão está errada. Vamos para a questão de número 15. O princípio da unidade expressa que a lei orçamentária deve ser uma peça só. E o texto constitucional o consagra ao dispor que a LOA compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Perfeito, a questão está correta. Foi do Tribunal de Contas de Roraima. Roraima? Acho que é Roraima, né? Questão correta. 16. A Constituição Federal de 88 preconiza que a LOA compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Nesse diploma legal está implícita a essência de qual princípio orçamentário que compõe esses 3 documentos numa lei só? Unidade ou totalidade. Gabarito letra E da questão de número 16. Questão 17. O princípio da unidade, também chamado de princípio da totalidade, não é respeitado no Brasil, pois a Constituição Federal estabelece 3 orçamentos distintos. Fiscal, de investimentos das empresas estatais e da Seguridade Social. A gente já sabe que está errado, né? E por isso ele é inclusive chamado de princípio da totalidade. Questão 17, incorreta. Vamos então partir para o próximo princípio, que é chamado de princípio da anualidade ou princípio da periodicidade. Bem fácil também, pessoal. Ó, lei orçamentária anual. Qual é a periodicidade do orçamento? 1 ano. Então, a vigência do orçamento ela deve ser limitada a 1 ano. Isso está previsto no artigo 2º da 4.320 e no artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal, que fala de, né, que é a lei orçamentária
anual. Porém, o Manual da Despesa Nacional, a portaria número 3 de 2008, ela falava o seguinte, e foi uma questão da VUNEST, por isso que eu estou chamando a questão de vocês há alguns anos. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. Então, cuidado, porque o princípio da anualidade, ele diz vigência de 1 ano. Mas quando, por que foi colocado isso geralmente 1 ano? Porque às vezes o orçamento ele é aprovado fora do exercício, então ele pode durar menos, a execução dele, né, ela vai retroagir, mas pode ser menos que 1 ano, porque ele foi aprovado a posteriori. Então, por isso o manual fez essa colocação e às vezes as questões para o aluno que não leu todas as legislações, eles querem fazer essas pegadinhas, então, como isso já caiu, fiquem ligados. No Brasil, o exercício financeiro, ele tem que coincidir com o ano civil. E o ano civil, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, conforme dispõe o artigo 34 da Lei 4.320, o exercício financeiro, ele coincidirá com o ano civil. Esse princípio, ele está relacionado ao intervalo de tempo de 12 meses, como eu falei, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Existem 2 exceções ao princípio da anualidade. São os chamados créditos adicionais, 2 tipos deles. Karen, a gente ainda não falou sobre créditos adicionais. Não, a gente vai ter um momento para falar, para explicar, para ver todos os detalhes sobre os tipos de créditos, os chamados créditos adicionais, que são mecanismos retificadores da LOA. Né? No caso, a LOA foi aprovada por um valor, mas ela pode ter que ser retificada durante a execução por situações diversas. Né? Eu posso ter que a prioridade mudar, ter que suplementar, reforçar ou criar uma despesa que eu não estava pretendendo fazer. E isso tudo vai depender de fonte de recursos, de ter excesso de arrecadação, enfim. Quando a gente trabalhar os créditos adicionais, a gente vai falar sobre isso. Eu só estou comentando sobre eles porque eu preciso trazer à tona agora que 2 dos 3 tipos de créditos adicionais são exceções ao princípio da anualidade. Quais são eles? Existem 3 tipos de créditos adicionais. Créditos suplementares, especiais e extraordinários. A gente vai falar de cada um deles. O que eu quero que vocês saibam agora é que as exceções, de exceções ao princípio da anualidade, são os créditos adicionais com a letra E, especiais e extraordinários. Exceção, especiais e extraordinários. Então, fica fácil de gravar. Isso está previsto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição. Olha o que diz. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo, ou seja, ele pode ultrapassar um exercício financeiro, ser uma exceção ao princípio da anualidade, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que eles vão ser reabertos nos limites dos saldos remanescentes e serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Eles passam para o outro exercício. Isso é uma exceção, não viola, é uma exceção ao princípio da anualidade. Perfeito, pessoal? Então, esse ponto a gente vai comentar posteriormente, os créditos adicionais com todo o detalhe que é necessário, mas cabe aqui ressaltar princípio da anualidade, vigência de 1 ano, coincidindo com o calendário civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exceções, créditos com a letra E, especiais e extraordinários, que se forem autorizados e promulgados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, eles carregam seus saldos financeiros para o próximo exercício financeiro subsequente. Perfeito? Então a gente encerra o bloco. No próximo bloco a gente vai dar continuidade treinando, exercitando questões do princípio da anualidade, partindo para o próximo princípio, que será o princípio da universalidade. Aguardo vocês!